fazer 4 anos agora em setembro, bem pesadinha, de uns 16 quilos por aí, e ela adora um colo. E ela vem passear na minha casa e fica, vovó, me dá colo, vovó, me dá colo. E eu falava, filha, vovó não pode, que tá com o braço doendo, principalmente na região do braço direito, né, que era uma dor irradiada. Começava aqui na cervical, atrás, aqui do lado, né, e aí irradiava pelo braço. E dava, assim, até formigamento. Às vezes eu acordava de noite, tava sentindo até dormência, principalmente no braço direito. E assim, há 4 anos atrás, ela era bebezinha. E nem o bebezinho, eu não conseguia pegar no braço direito. Eu tinha que estar sempre pegando ela no braço esquerdo, porque doía, mas doía menos. No braço direito eu não suportava pegar. E ela sempre pedindo colo, pedindo colo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dar colo para minhas netas. Eu tô apenas começando a ter neta, ainda tem um monte de menina aí para me dar netos, né? E aí, sinceramente, eu pedi até pra Deus mesmo, ô meu Senhor, me indica um caminho. E agora o engraçado é que ela fala, tá doendo, vovó? Não, mas não, filha, tá doendo. Nossa, vovó, você é forte, né? Você é forte. Ela fica falando que eu sou forte, porque agora eu posso dar colo pra ela, sabe? Foi uma alegria muito grande. Supostamente a minha coluna está bem, mas eu trabalho digitando aquela coisa toda, às vezes o pescoço e tal, e curiosidade, sabendo que o conteúdo é maravilhoso, falei, eu vou entrar nessa aí de inscrição, né? Foi o que eu fiz. E a minha surpresa é que o curso, na realidade, ele fala da coluna, mas você vai aprender o que leva àquela dor. Então, vai trabalhar, vai conhecer os seus órgãos. Então, assim, você vê o corpo humano, é muito interessante. Para mim, foi uma surpresa super agradável. Então, assim, o que eu esperava superou. Eu sou bióloga, então eu entendo de anatomia, né? Um pouquinho. Quando ela explica a coluna com os seus pares de nervos e os órgãos que eles atingem, aí me fez muito sentido em sintomas que eu tenho. Eu tenho um fígado molengo, né, difícil de trabalhar. Eu tenho algumas questões em órgãos. E os exercícios que eu venho fazendo, né, os pontos, eu obtenho resultado. E já estou levando para os meus clientes. O que me ajudou nesse período das aulas é que eu estava com uma instabilidade de pressão alta. O médico não sabia nem o que fazer, porque do mesmo jeito que ela aumentava, ela diminuía. Então eu não podia tomar um medicamento. E com os exercícios, a pressão está bonitinha. Parou com essa oscilação, eu estou com uma pressão perfeita. No workshop, eu pensei nesse tratamento preventivo. Simplesmente isso, porque quando o médico mostrou a ressonância da minha coluna, eu falei, eu vou em busca de alguma coisa, porque eu não quero ter sintomas. Por conta do problema, eu já estava até assim, muito preocupada, achando que deveria ter coisa pior na minha coluna, que não fosse só uma artrose, não fosse só um bico de papagaio. Fui bater uma ressonância e enviei o laudo para ela. E ela leu o meu laudo e no dia da nossa consulta foi muito boa essa interação e ela me explicou muito bem. E assim, como no momento eu não estou podendo tomar nenhum tipo de medicamento, que na verdade a gente sabe que só mascara a doença, então para mim foi muito válido a minha conversa com ela e ela me deu muitas instruções, né? Inclusive de alguns suplementos para incluir na alimentação, para ajudar a desinflamar o corpo, porque que nem ela viu, eu contei minha história para ela, que não é somente um problema de coluna, e sim outros problemas por consequência, né? Ela me ajudou bastante e eu estou praticando e tem me ajudado muito. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda à nossa 4ª aula do workshop de Bem com Sua Coluna, né? Meu nome é Paula Guimarães, sou terapeuta corporal e trabalho com as terapias orientais. E durante essas aulas eu estou te mostrando como você pode conquistar o tão sonhado alívio das suas dores, que é possível ter uma vida sem dor. Nas últimas aulas te passei muitos ensinamentos, como cuidar da sua coluna, mudanças de hábitos que você pode incluir na sua rotina, como
deitar, levantar, como você dormir, tomar mais água, como você abaixar e também as técnicas orientais de pontos para você tratar a sua coluna. A gente viu na primeira aula a cervical, depois a torácica, depois a lombar e os sintomas relacionados a ela. Mas eu te pergunto se você está fazendo o que eu ensinei, o que você participou, o que você aprendeu. Ou você está só assistindo a aula e achando lindo. Ah, que lindo, maravilhoso. E não faz. Tem que fazer. Se estão fazendo, me fala aqui se vocês estão fazendo, tá? E se vocês tiveram resultado, também fala aqui. Eu já recebi inúmeros, centenas de depoimentos, áudios, que eu vou até mostrar alguns para vocês. Já recebi muitas mensagens pelo WhatsApp, pelo direct, pelo Instagram, enfim, pelo Facebook. Muita gente está melhorando muito. Obrigado pelo feedback de vocês, obrigado por participar e também por dar o seu depoimento para que eu saiba como você está reagindo a tudo isso, não é verdade? Você falando comigo está funcionando muito bem, tá? Aqui eu mostro sempre para vocês aqui no começo em que estado a gente está dentro da nossa jornada aqui, né? Que é essa escadinha aqui, a gente está, o primeiro estágio é todo o meu conteúdo gratuito, a gente está no estágio 2, seria no nosso segundo degrau, que é esse workshop gratuito, que eu consigo fazer graças aos meus alunos, que eu sempre agradeço, sou muito grata a vocês que já fizeram o curso, então eu tenho uma forma de poder fazer um workshop gratuito para vocês. Então, não é só eu dando para vocês um workshop gratuito, mas eles também contribuíram para isso, para que eu tivesse uma possibilidade de dar esse curso gratuito para vocês, tá bom? Então, fica aqui nosso agradecimento aos meus ex-alunos. E também depois tem o estágio 3, que vai ser o nosso curso que vai abrir as inscrições na segunda-feira, que é Viva em Paz com Sua Coluna. É um curso mais profundo, né, onde eu vou entrar em cada tema desse com bastante profundidade para você tratar a sua coluna, tá? E a gente vai amanhã eu vou explicar tudo isso, vai ter um desconto para quem se inscrever agora, né? A gente nessa onda aí da Black Friday acaba dando um desconto também para vocês, tá? E depois tem essa outra etapa aí que na verdade eu nem tô com ela aberta, tá fechada, que são os atendimentos individuais, estão fechados no momento, tá bom? Amanhã eu passo todos os detalhes do curso. Amanhã também você não pode perder aqui, que eu vou sortear 2 massageadores, tá? Você vem para a aula de amanhã, quem tiver na aula de amanhã vai se inscrever para o sorteio, né? Então, amanhã que você se inscreve para o sorteio. Esse massageador aqui, lembra? Que eu uso para fazer assim e pressão, tá? O massageador de pontos, ele tem um lado mais fino, um lado mais grosso. São todos feitos à mão, tá? Dura a vida inteira, ainda fica aí para outra geração, né? Porque a madeira é muito boa. E esse também que tem 3 pontinhos, que é muito bom. A gente segura assim, ó. Ele é bem anatômico e pressiona o pé também. Pode usar essa ponta, tem aqui que a gente raspa para não sentir tanta dor, tá? Então, na aula de amanhã você vai poder participar do sorteio, tá bom? Isso tudo para você vir aqui e se cuidar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uns áudios muito interessantes que eu recebi do depoimento, né, de vocês que mandaram. São centenas de depoimentos, eu ouvi todos, mas aí a gente selecionou só uns que representa tudo que a gente tem feito aqui. Então vamos ouvir aqui da Maria Aparecida, tá bom? Paula, eu sou Maria Aparecida, gratidão, gratidão, gratidão pelo seu workshop. Eu já estou sentindo uma diferença tremenda no meu corpo, desde a primeira aula. Adorei a primeira aula, a segunda. Hoje eu me vi fazendo no supermercado o exercício do dedo para cervical. Fantástico. Dá pra gente fazer o tempo todo
massagem na gente e a gente se sentindo bem. Gratidão a você, aos seus alunos, à sua turma, tá bom? Um beijo. Na verdade, gente, eu coloquei esse áudio para você ver. Ela estava fazendo lá a massagem nos dedos no supermercado que eu ensinei, né? Então, para a gente incluir esses hábitos na nossa vida, tá? Não precisa ter aquele momento que eu vou fazer um pouco de massagem. Você inclui isso na sua vida, inclui a terapia na hora que você está sentado vendo televisão, inclui na hora que você está no metrô, no ônibus, no mercado. Dá para você fazer, tá? Eu moro aqui perto, eu venho caminhando, eu venho, fazendo todo o finger yoga na minha mão, massageio minha mão inteira, são 20 minutos de caminhada. Eu coloco uma bolsa assim, que eu não tenha que segurar, entendeu? Para eu poder fazer. E venho fazendo, subo fazendo, desço fazendo diariamente na minha mão. É a hora que eu acho para fazer. Então você inclui isso na sua rotina, tá? É muito legal, Maria Aparecida. Obrigada pelo seu depoimento. Olá, boa noite. Sou o Val Mariano, sou terapeuta Mariano. e já assisti a primeira e a segunda aula. E o que eu posso dizer é que recentemente eu tive um processo de dengue muito sério e atacou meu ciático, né? Atacou minha lombar. E eu estava sentindo muita dor e depois do exercício a dor reduziu significativamente. Eu acredito que melhorou, eu posso dizer que melhorou 80%. Só tenho que agradecer. Gratidão sempre. Olha só, gente, o Mariano melhorou 80% com uma aula que a gente fez aqui, que a gente trabalhou o carembuí no pé, da dor no ciático, tá? Então é muito 80% para uma aula, uma pressão, um tratamento específico ali, tá? Então isso realmente funciona, você faça isso. É um conteúdo muito rico que eu tô passando para vocês, tá? Não joga isso fora. Aproveita para sua vida melhorar. Vamos colocar mais um aqui da Rocio, tá? É muito bonito também. Queria dizer que muita gratidão, porque eu estava com uma dor insuportável na minha cervical e também na minha lombar, e depois das suas lives, das suas aulas, né? Eu tenho um filho autista que está em crise e eu estava muito, muito tensa e não sabia mais o que fazer. Muita gratidão, chego a ficar emocionada, porque me aliviou por demais as dores. Obrigado, gratidão. Então, é isso, tá? Eu também fico emocionada, né? Porque eu já passei por isso, você já passou, não é verdade? Às vezes a gente tem um desespero com a dor, não é? Mas eu te digo uma coisa, eu tive 2 crises de dor muito grande, né? 2 experiências de dor muito grande. A primeira, que eu contei aqui para vocês a minha história, que me acompanhou da infância até a adolescência. Aí por isso eu fui para o Japão estudar terapias orientais para sarar da minha dor cervical, né? Então eu tinha estados de desespero pela dor, né? Mas o ano passado, quando eu tive 3 hérnias de disco e tive uma crise de dor, eu não tive desespero em nenhum momento, tá? Tá aqui minha equipe junto comigo, que me acompanhou nessa dor. Por quê? Porque eu tinha uma certeza que eu podia me tratar, que eu podia melhorar, que isso ia passar, tá? Então isso que eu falo para vocês, às vezes o desespero da dor, às vezes a falta de esperança, né? O não saber o que fazer leva a gente a um estado muito deprimido, muito desesperado, a gente fica sem saber, e agora o que eu faço, né? Então, mas quando você tem um caminho, quando você pode contar com você mesmo, eu sei, eu aprendi a fazer essas terapias orientais, então eu posso fazer, eu sei que eu vou melhorar, né? E vocês viram isso aqui no workshop, não viu? Com aulas muito simples, muito pouca coisa que eu estou passando para vocês, e vocês já melhoraram. Olha aqui os depoimentos,
tá? Então, na verdade, é um caminho que eu estou abrindo para vocês, é a possibilidade de cura, tá? É a possibilidade de melhora, né? Que você vai contar com quem? Com você mesmo, né? Com seu esforço, com você estudando, aprendendo e fazendo em você, tá? Isso que vai melhorar você, porque às vezes a gente já tentou de tudo, como eu tinha tentado, não é? E não funcionava, tá? Então você acha aqui coisas que funcionam, você experimentou. Agora você vai mudar seu conceito de terapias orientais, né? Porque você sabe que funciona. Então, assim, muita coisa assim a gente acha que não funciona. Que é isso? Ah, essa coisa do Oriente é um modismo, é não sei o quê, é novidade, não é novidade, isso tudo é milenar, não é? E você experimentou, é aquilo que eu sempre falo, quem me acompanha aqui sabe. Você tem que experimentar para você ter o seu conceito sobre isso, sobre terapias orientais. Funciona ou não funciona? Funcionou com você ou não funcionou com você? Tá? Então, você tem esse conceito. Agora você não tem mais preconceito com terapias orientais, você tem um conceito, tá? Porque você experimentou. É isso, tá? Essa é uma realidade que você está vivendo aqui comigo e hoje essa realidade vai ser mais transformada ainda, porque eu vou passar para vocês exatamente o porquê. Porque a primeira coisa que quando acontece uma dor na coluna da gente, que vem aquela dor desesperada, a gente pensa, por que que eu tenho essa dor? Não é? Por que que aconteceu comigo? Por que que eu estou travado? Por que que o meu ciático está inflamado? Por que que eu estou com hérnia de disco? Por que que o meu pescoço travou? Não é? E aí, hoje a aula vai ser sobre isso, o porquê que você tem essa dor. Tá? Até o final da aula, você vai entender por que você tem essa dor. Você vai relacionar essa dor com outras partes do seu corpo, com órgãos, com emoções que você tem vividas, tá? Então, não é do nada, do além. Ah, então aparece a pessoa que fala para mim assim, ah, mas eu estava ótimo, do nada eu acordei travado. Será que você estava ótimo? Você estava ouvindo os sinais que seu corpo estava te dando? Não é? Será que você estava ótimo? Às vezes a gente acha que só quando a gente vai no médico, faz o exame, que a gente tem um desequilíbrio no órgão. Eu vou parar com os depoimentos, porque vocês já viram que eu fiquei muito emocionada, então eu vou parar, não vou mais ouvir aqui junto com vocês. Deixa eu ouvir separado depois. Então vamos continuar aqui a aula. Então, você acha que o corpo não dá sinal? Às vezes a gente não ouve o sinal, né? Seu intestino está preso há 10 anos, há 20 anos, ou é preso desde a sua infância, da sua adolescência. Você vai 2 vezes só ao banheiro por semana, e aí chega com 50 anos, 40 anos, aparece uma hérnia na sua lombar. Hérnia de disco, uma artrose. E aí você acha que essa hérnia apareceu de uma mala que você carregou, né? De um esforço que você fez na academia. E aí? Será que é isso? Essa hérnia já está... Uma hérnia não aparece de hoje para amanhã, gente. A hérnia leva anos sendo construída ali dentro do seu corpo, relacionada com o órgão na frente. A inervação que sai da coluna vem para o órgão. Então, dentro das terapias orientais, toda a nossa dor na coluna, na verdade, ela é um sintoma orgânico. Um sintoma de um órgão em desequilíbrio, aparece uma dor lá atrás. Aí você fala assim, não, mas eu fiz exame, fiz ultrassom, tá tudo perfeito, meus órgãos. Não tenho nada no rim. Não tem nada no rim? E você tem o pé gelado? Ah, meu pé é muito gelado. Então, é um desequilíbrio do rim que faz o seu pé ficar gelado, tá? Então, você acha que seu rim tá bom só porque não apareceu no exame. Quando aparece uma coisa no exame, já tá lá na frente a história, não é? Aparece uma coisa no exame, já é preocupante. Aparece pedra, cálculo renal, ou uma coisa que você não sabe o que é, pode ser um tumor maligno, benigno,
né? É antes disso, a terapia oriental, ela já vai tratando o seu órgão antes disso, quando ele está em desequilíbrio, ele ainda não está enfermo, ele ainda não está doente, mas ele está em desequilíbrio. Se você não cuidar, ele vai ficar. É como uma gastrite, um refluxo. Começa primeiro uma queimação, um mal-estar, uma azia, você come, parece que você comeu um boi, você não faz nada e continua comendo aquelas tranqueiras que você come, bebendo refrigerante. E aí? Aí começa essa acidez a aumentar, até o momento que você vai fazer uma endoscopia, já é uma gastrite. Daqui a pouco a H. pylori toma conta do seu estômago, aí já é uma úlcera. Aí essa úlcera veio do nada? Essa gastrite veio do nada? Ou são anos de má alimentação, de estresse, de comer correndo, de não cuidar, de não ter um tempinho para cuidar da sua alimentação, de apertar os pontos do seu estômago? E aí você começa a ter uma dor atrás, que é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, eu vou falar de cada órgão e de cada parte da sua coluna, e você vai entender, você vai relacionar, faz a aula prestando atenção no seu sintoma também, porque no final da aula eu quero saber qual foi o seu órgão em desequilíbrio que causou essa dor na coluna. Você precisa entender isso, tá? Porque aí a gente tem mais chance de melhorar, porque você, além de tratar a coluna com tudo que eu estou ensinando, você vai tratar o órgão também, tá? Com os pontos do órgão, com os alimentos que são indicados para esse órgão, com os estados emocionais relacionados a esse órgão. Aí você tem uma gama de coisas para fazer e sarar da sua dor e viver sem dor, tá? Aquilo que eu falo, sua hérnia pode te acompanhar até o final da sua vida, sua artrose com certeza vai ser sua companheira de todos os momentos, mas ela pode estar ali sem dor, entendeu? Ela pode estar ali sem você estar sofrendo, deixar você viver uma vida sem dor. Tá? Então hoje a gente tem um convidado super especial aqui, que eu vou desenhar nele, eu preciso de um modelo para ensinar para vocês, que é o Camilo, que trabalha aqui comigo, que atende, já é profissional, é formado comigo, e além do que, ele é professor de Aikido e é faixa preta, gente. Hoje a gente tem aqui na nossa aula um faixa preta, então se cuida aí, tá bom? Vem, Camilo. Muito obrigado, viu, pela sua presença, tá? Eu vou usar aqui, eu vou tirar os comentários, tá? Para que vocês enxerguem bem a parte aqui das costas do Camilo, para eu mostrar para vocês. Então, eu vou colocar a coluna aqui, para você entender como funciona, né? Então, aqui tá a sua coluna. Na verdade, o Camilo é como o nosso modelo da nossa coluna, tá? Coloca um pouquinho mais de luz nas costas dele para mim, para lá ficar com bastante luz. Isso, põe essa luz mais aqui, eu acho. Vocês estão vendo bem as costas do Camilo? Como que tá aí na imagem? Tá bem clarinho? Tá, melhorou, né? Tá. Então, aqui é a base occipital, né? Esse osso já é o crânio da coluna. No pescoço aqui a gente tem 7 cervicais, aqui estão as cervicais, então bem aqui nessa altura tá a cervical 7, que é essa mais saltada. Pega na sua cervical 7, é a que mais aparece da coluna, ela é chamada lá no Japão a grande montanha, porque ela é bem saltada. Aí no nosso tronco aqui, tá? No tronco do Camilo aqui vem a torácica, que também é chamada dorsal, né? Então, ela pega todo o nosso tronco, de cada uma torácica sai uma costela aqui, que vai lá para frente, no osso externo. Então, aqui é a caixa torácica, né? Terminou a caixa torácica, já vem as lombares. Olha como as lombares são grandes, né? Então, a gente fez aquela medida que eu ensinei para vocês, lembra? Que eu coloco aqui o umbigo, marco do umbigo, vem aqui para trás, ó. E aqui tá a lombar 3, lembra? Então, você vai fazer essa medida em você vai fazer essa medida em quem você vai tratar, para você identificar certinho onde que tá a dor,
que você tem. Ah, eu tenho uma dor na lombar, mas você não tem ideia onde que é a sua lombar, entendeu? Onde que é a lombar 1, lombar 2. É bom saber, porque você vai apertar lá no pé o pontinho dela, não é? Então, você pega aqui a cintura do camelo, é onde está mais mole aqui, tá? Que não tem osso. Até aqui é a costela e daqui para baixo já é a bacia, ó. Tem esse osso, que é o ilíaco aqui, grande da bacia. Então, eu pego o centro, ó, a lombar 3, tá vendo aqui a 3? 3, 2, 1, então são as 5 lombares. De 3 para cima, a gente vai dividir a lombar em 2 partes. E de 3 até o 5 para baixo. Então, a 3 está aqui, olha como são grandes as vértebras lombares. E aqui tem o sacro, tá? O sacro, ele é vértebra solidificada, tá vendo? É um osso grande e saem nervos entre essas vértebras solidificadas, tá vendo? Aqui, daqui até aqui, saem vários nervos que formam o ciático. Então, quando você tem dor no ciático, você vai tratar lá no seu pé, da lombar 3 até o final, o sacro, tá? No Carimbuí. O Carimbuí, aquele do pé, é o melhor método para tratar sua lombar. Use o Carimbuí diariamente, faça em você, tá? A não ser que convém para você viver com dor. Tem gente que convém, não é? A pessoa gosta de ter aquela dor, porque ela tem algum ganho, chama ganho secundário, isso na psicologia. Na verdade, ela tem um ganho, porque a dor faz ela ter a atenção da família, às vezes faz o marido cuidar dela, não é? Que já não estava mais olhando para a cara dela, ou dele, né? Às vezes faz os filhos virem pelo menos visitar, minha mamãe está com dor, vou lá, entendeu? Então, olha se você não está tendo ganhos secundários, por isso que você não está apertando o pontinho. Aí você fala, ah, não vou apertar, minha dor não tem solução, e não procura a saída, porque às vezes você está tendo lucro de ter dor, tendo ganhos de ter dor, mas eu te digo, não vale a pena. Não vale a pena esses ganhos, é melhor você ficar bem, alegre, que as pessoas vão vir quando você está bem, não é? Já não fala aí o Mário Quintana, a gente cuida do jardim para que venham as borboletas, não é verdade? Então vamos cuidar da gente, vamos viver em paz, feliz, com a cara boa, porque aí vem os filhos, vem o neto, vem marido, vem parceiro, vem amigos, tá? Não queira ganhar atenção pela dor, por ficar de vítima numa situação, se vitimizar, mas sim ganhar atenção porque você tem coisas para dar para outra pessoa. Tem carinho, tem cara boa, tem felicidade, tem alegria, tá? Então vamos lá. Aqui tá a bacia do Camilo. Então deu para vocês verem bem. Agora a gente vai dividir a coluna em todas essas partes, tá? Para que você entenda essa relação. É importante a gente definir aqui onde está a escápula do Camilo. A escápula, que seria a sua, né? A escápula, na verdade, é um osso grande aqui, tá? Triangular, que antigamente a gente chamava de omoplata. Hoje em dia chama de escápula. Tá bem clarinho aí? Tá dando para ver direitinho? Isso, tá. Aqui, ó, a gente tem as vértebras, tá? São 7 cervicais. Olha, aqui já tá grande. Aí aqui a gente tem as torácicas que vão descendo aqui, ó, tá? As torácicas todas, até chegar ao final da costela, aquela linha aqui, que é a lombar 3 aqui. Aí a gente faz aqui lombar 2, lombar 1, lombar 4, lombar 5. Aí já vem o sacro aqui para baixo, tá? Então, cervical, torácica e lombar. Agora a gente vai ver a relação, tá bom? Aqui na cervical é o seguinte, até a altura da cervical 7, que é essa altura aqui, ó, vamos pintar todo o Camilo aqui, tá? Até a cervical 7, essa parte do pescoço é relacionada
ao fígado e à vesícula biliar. A gente viu isso na aula 1 que a gente estudou, que é a cervical 7, tá? Todas as cervicais, as 7 cervicais. Então, se a gente está comendo muito mal, se a gente está bebendo muito, comendo muita fritura, tempurá, que é aquela fritura japonesa, batata frita, tá? Aqui seu pescoço vai ser travado. Se sua família tem muitas pessoas que tiraram a vesícula, então tem pedra na vesícula, tem labirintite, tá? Tudo isso que é relacionado ao fígado e à vesícula, que está aqui desse lado. Essa parte aqui também é relacionada ao fígado e à vesícula. Então, aqui a letra vai ficar um pouquinho invertida para você aqui, mas aqui é fígado e VB, F e VB, fígado e vesícula biliar. O fígado está aqui na frente, mas quando você estraga o seu fígado ou com má alimentação, tá? Ou você estraga o seu fígado com raiva, irritação, que são estados emocionais ligados ao fígado, tá? Então acontece uma coisa que você fica com muita raiva, seu fígado sofre também, quase como se você tivesse bebido uma garrafa de, sei lá, cachaça, por exemplo. Aí você vai ter ressaca no dia seguinte, você vai ter dor de cabeça, de raiva, tá? De raiva. Então, o fígado, ele dá também uma dor aqui, nessa altura, aqui em cima da sua escápula, bem aqui, tá? Aí você tem aquela dor aqui que queima, sabe? Quando você tem uma dor aqui, que a gente até falou ontem na torácica, que começa a queimar, você pode usar o pontinho da torácica aqui para tratar, mas se você trata junto o fígado, o efeito vai ser muito melhor. Se você tem torcicolo frequente, hérnia de disco na cervical, com certeza o seu fígado e a sua vesícula são sensíveis. Então, por exemplo, você tem gordura no fígado, já é uma coisa que aparece no exame. Pedra na vesícula já é uma enfermidade, aparece no exame. Aquilo que eu falei no começo da aula. Se aparece no exame, já está diagnosticada uma enfermidade. Às vezes não aparece no exame, mas você tem um fígado e uma vesícula vulnerável que você herdou lá da sua família. Então, às vezes, você está sempre com o pescoço travando. Qualquer coisa que você faz, o pescoço trava. Aí você fica fazendo assim, solta o pescoço, e faz aquele barulho, tá? É um candidato a ter uma hérnia. Se você não cuidar desse fígado, você vai ter hérnia na cervical. Você vai ter dor aqui que queima muito essa região aqui de cima da escápula, do lado direito, tá? Do lado esquerdo, vamos até fazer outra cor aqui para vocês não confundirem. Do lado esquerdo aqui, ó, o que tá no nosso abdômen aqui do lado esquerdo? Vocês sabem? Estômago e pâncreas, não é? Tá aqui do lado esquerdo, estômago e o pâncreas aqui atravessadinho. O estômago é grande e o pâncreas atravessadinho, pequenininho, parece uma bananinha, tá? O estômago e o pâncreas também dá dor aqui em cima, na sua escápula aqui em cima, do lado esquerdo, tá? Então, vou pôr um E aqui de estômago. Dá pra ver aí, gente? Estão vendo bem? Isso. Então, o que acontece? O estômago, na verdade, está aqui na frente. Quando você tem, vamos dar um exemplo, né? A criança, né? Come só fritura, batata frita, nuggets, hambúrguer, Coca-Cola, refrigerante, não gosta de beber água, porque o açúcar é muito viciante. Quando você se habitua a tomar refrigerante, você não quer mais água, não é? E aí, o estômago desse adolescente, essa criança cresce sem comer um brócolis, sem saber o que é uma berinjela, uma abobrinha, nunca viu, não sabe o que é.
imagina se vai comer, né? Se não come nem um verdinho daqueles lá, é esse marmanjo que está aí na sua casa muitas vezes, né? Quem foi enjoado desde pequeno, não é? Você não conhece isso, tá? Então, esse estômago vai enrijecer esse músculo aqui, vai tensionar, tá? E esse músculo cresce, ele fica alto, duro e rígido. E a coluna, já falei para vocês, ela é sustentada pelos músculos aqui do lado, que são os músculos profundos, e pelos músculos superficiais, pelo trapézio que está aqui. Então, esse músculo muito tenso, ele vai puxar a coluna para cá, né? Aí, o que acontece quando ele puxa a coluna? Porque ele tensionou, ele cresceu, ele inchou. Se você deita a pessoa de bruços, você vê um lado tem uma montanha e o outro não. E aí, puxou, entortou a coluna aqui, fez uma escoliose. Lá na adolescência, de tanta má alimentação. Por exemplo, estou dando um exemplo para você entender. Aí você pega seu filho, seu neto, leva lá no médico, no ortopedista. Ah, ele tá torto. Tá torto. Deve ser a mochila. Se tá carregando a mochila desse lado, então tá, não pode carregar a mochila desse lado, muito pesada. Essas escolas têm armário para você deixar livre, e aquela conversa da mochila e da mochila. Será que a mochila não é essa visão da terapia oriental? É anos e anos de má alimentação, e essa pessoa começa a desenvolver esse músculo aqui. Esse músculo puxa a coluna e entorta, tá? São visões diferentes. A visão da nossa ortopedia é completamente diferente da visão da terapia oriental nesse sentido. Não é a mochila, não é o colchão, não é o travesseiro, tá? Não é o mouse do computador. Essas coisas influenciam um pouquinho, tá? Mas não muito. Então, e essa alimentação? E esse órgão? Porque o nervo que sai daqui, ele vai lá para o estômago e para o pâncreas. A mesma coisa para uma pessoa que é descendente de diabéticos, por exemplo, ou uma pessoa que come doce demais, não é diabético, não aparece no exame de sangue, a glicemia alta, mas come muito doce. Então, ela também vai tensionar o lado esquerdo pelo pâncreas, tá? Essa inervação que sai daqui vai para o órgão. Agora, hoje em dia, a gente tem pesquisas do Ocidente, dos nossos cientistas, falando que essa comunicação do órgão com aqui a medula e depois com o cérebro é imediata. Através do sistema nervoso, tem o mapa do sistema nervoso aqui, simpático e parasimpático. Isso é muito profundo, eu não vou dar para vocês agora, tá? Porque é coisa de bastante horas de estudo, tá? E essa terminação nervosa, pelos neurônios, chegam aqui eles fazem um negócio que chama sinapse aqui na coluna. Então, tudo que acontece no órgão, vem essa informação aqui nesse nervo, tá? E aí você começa a ter uma dor aqui, uma hérnia aqui, tá? E aí você acha que essa hérnia caiu do nada, ou foi seu colchão, ou foi, sei lá, a posição na sua cadeira. Não é a mochila do seu adolescente. O que esse menino comeu a vida inteira? E o que ele ainda está comendo aí na sua casa, não é? O marmanjo que você está fazendo janta para ele. Fala para ele que logo sai a janta. Então, vamos lá. Aí, acontece uma outra dor, que eu vou pôr vermelho, porque tem a ver com a circulação sanguínea. É uma dor que acontece aqui, ó, no centro da nossa torácica, mais ou menos na altura da torácica 6, 5, tá? Nessa região aqui, ó. Você sente uma dor aqui que queima, não deixa você dormir, não deixa você trabalhar, tá? Ou aqui, muito do lado esquerdo, bem comum do lado esquerdo. Essa dor tem a ver com sua circulação sanguínea, tá? Aqui é o seu coração lá na frente, tá? Então, você tem pressão alta, você vai ter dor aqui. Muitos pacientes, alunos meus têm pressão alta e tem essa dor aqui do lado esquerdo principalmente. Aí queima essa dor, tira o sossego, tira o sono, tá?
e você não sabe o que fazer. E da onde que veio essa dor, tá? Essa dor vem do coração, muito ativo, da ansiedade, né? Então você fica muito ansioso e você começa a ter dor aqui e afeta a sua vértebra aqui, chega a afetar a vértebra. Quando tá só no músculo, ótimo, já é mais fácil de sarar. Só você apertando o pontinho, logo sara. Mas quando já atinge a vértebra, já começa a dar hérnia, artrose na vértebra, aí já é muito mais tempo que você vai ter que cuidar, talvez a vida toda você vai ter que cuidar. Porque esse órgão é um órgão vulnerável, sua pressão não vai amanhã ficar boa, não é? Então você tem que mudar a alimentação, você tem que apertar os pontos para você sarar da sua dor aqui, tá? Não é só uma dor isolada, é um corpo inteiro interrelacionado, entende? Não estamos separados, não somos uma geladeira, como eu falei ontem para você. Então, aqui é a dor do coração. Vamos ver aqui embaixo, tá? Dor na lombar, se a gente vai para a lombar. Lombar, gente, como eu falei, aqui tá a lombar 3, então vamos fazer uma divisão nela aqui, ó. Aqui vai estar 1, 2, 3, que tá no meio, e aqui embaixo a outra parte, tá? Aqui você tem a parte mais alta da lombar, uma relação com os rins e a bexiga também, mas mais os rins. Então a gente vai colocar um R aqui, isso é um R, tá? Porque tá espelhado aí, você não vê bem a imagem, mas é o R do rim. Então você fala assim, bom, mas meu rim não tem nada, né? Meu rim tá bom. Será que você não tem sintomas de um rim ruim? Por exemplo, você tá tomando bastante água para o seu rim? Você tem pé gelado? Hoje em dia, pé gelado é uma epidemia, não é? Porque todo mundo que vem aqui, deita aqui nessa cama, tem pé gelado. Mais as mulheres, agora os homens também estão tendo pé gelado. É um desequilíbrio no rim. O pé não esquenta, você vai dormir, o pé tá gelado, não esquenta, aí você põe meia, o pé não esquenta. Tem que esquentar esse pé. O pé gelado faz muito mal para os órgãos sexuais, faz muito mal para a bexiga, para o rim. E muitos anos com um rim em desequilíbrio, você desenvolve hérnia aqui. A hérnia é entre as vértebras, a hérnia é no disco, aqui, hérnia de disco, ela fica aqui no vão. E aí ela sai e pressiona esse nervinho que sai daqui, o rim tá aqui do lado, a suprarrenal. Aí você tem síndrome do pânico e aí você tem dor lombar. Por que você tem síndrome do pânico e dor lombar? É o rim em desequilíbrio, o rim que rege o nosso medo, o nosso pânico, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança na gente, na vida, tá? E aí você começa a ter dor lombar aqui na parte mais alta. Aí um dia você vai lá fazer exame, você tem hérnia aqui, tá? E essa hérnia não apareceu da mala, já falei para você, não apareceu do colchão. Essa hérnia foi construída durante a sua vida. Foi construída às vezes desde a sua infância, que seu rim já estava em desequilíbrio. É o que eu digo, não é doença, é desequilíbrio. As crianças, às vezes, que têm muito medo de dormir sozinha, que tem olheira tem a ver com rim. Elas já têm um rim sensível. Às vezes esse rim já herdou da sua família. Aquilo que eu falo, o mineiro que come muito queijo, embutido, linguicinha, calabresa lá de Minas, não é uma delícia? Queijo de Minas, pão de queijo, vai ter mais problema no rim, porque a proteína animal afeta bastante o rim, tá? Então, pode ter pressão alta, pode ter síndrome do pânico, pode ter pedra no rim, cálculo renal ou não, né? Então, isso interfere na sua vértebra, na sua coluna. O órgão interfere na sua coluna. Se for aqui embaixo é o intestino, os intestinos. A gente tem 2 intestinos, intestino grosso e intestino delgado, tá? Então, é a maior mucosa do nosso corpo, é a mucosa do intestino delgado,
que tem 6,5 metros de comprimento, ele é imenso, tá? Se você tem intestino preso, você vai ter hérnia aqui. Se seu intestino é preso desde pequeno, usava supositório de glicerina quando você era bebê, sua mãe tinha que pôr. Se você tem tomado laxante, por que não mudar o intestino em vez de tomar laxante? Mudar a alimentação, fazer uma atividade física que também ajuda o movimento peristáltico. E aí você aparece com uma hérnia aqui entre lombar 5 e sacro 1, aqui já é o sacro, tá? Aqui na calça, nessa linha da calça, aqui já tá o osso do sacro, aqui você toca, você sente, aqui tá o osso da bacia, do camilo aqui. Então, aparece uma hérnia entre lombar 5 e sacro 1, aparece uma hérnia entre lombar 4 e lombar 5, e aí você acha que saiu da onde essa hérnia? Do seu intestino preso ou do seu intestino inflamado, que você come muito produto de farinha branca, muito produto processado, pão branco, farinha branca, arroz branco, né? Bolo, massa e carboidrato, muito carboidrato. Isso inflama a mucosa do seu intestino. No intestino, a gente tem 10 trilhões de bactérias, tem boas e ruins. Quando você come esses alimentos processados, alimentos brancos que não são integrais, esses alimentos vão ser alimentos para as bactérias ruins. Então elas acabam sobrepondo as boas. Isso se chama disbiose, né? A disbiose, muito tempo na sua vida, vira uma hérnia aqui, vira uma artrose na sua lombar, que é muito comum, tá? Inflama seu corpo, inflama suas articulações. Aquela pessoa que diz, eu tô com dor em tudo. Eu recebo centenas desse comentário. Eu tenho dor no corpo inteiro, eu tenho dor em todas as articulações, eu tenho fibromialgia, tá? Então dói o joelho, dói o cotovelo, dói o dedo, inflama, osteoartrite, que é artrose, ite é inflamação. Então você começa a viver um processo inflamatório. Onde começou esse processo inflamatório? No seu intestino, tá? Com suas alimentações distorcidas. É o que a gente acha para comprar hoje. Você sai, vai no bar, o que você tem para comprar? Coxinha, quibe, que mais? Fala aí, gente. Esfirra, pão de queijo, pão branco, sanduíches, é isso que você acha. Ou você tem que sair com sua comida, não é? Para você comer diferente, para você comer mais saudável. Você tem que andar com uma bolsinha com fruta. Eu tenho que vir, eu tenho que trazer comida, tá? Eu não tô aqui na Paulista cheio de restaurantes. Se eu começar a comer no restaurante todo dia aqui, eu vou adoecer, entende? Então você tem que fazer sua comida e cuidar para você não estar inflamado, para você não criar inflamação no seu corpo inteiro. Então seu joelho está uma bola desse tamanho, é inflamação. Seu ciático toda hora inflama, é inflamação. Começa lá no seu intestino. Onde que está o ciático? Começa aqui na lombar 4, o ciático, o nervo que sai daqui. Aí ele vai juntando com o nervo até aqui no meio do sacro e forma um nervo grosso que desce, um nervo fortíssimo, e vai até o pé, atrás do joelho ele ramifica. Esse nervo inflama do quê? De um processo inflamatório no seu corpo, tá? Não é à toa, não é de sentar, de levantar, de passar pano no chão. Não, ele vai doer quando você passa pano no chão. Você vai sentir a dor, mas ele já estava ali inflamado. Igual a hérnia, você vai sentir a dor quando você faz alguma coisa que não é para fazer, carregar um peso muito grande, você vai sentir a dor, mas a hérnia já estava ali, entendeu? Criada por um desequilíbrio orgânico, tá? E aí nós temos aqui o sacro, tá? Prometi que ia ser uma aula rápida, porque é fim de semana. O sacro, eu não vou desenhar, tá? Aqui embaixo da calça do camelo é um osso triangular, tá? Aqui, né? Então ele fica aqui assim, né? Triangular. E o cóccix. O sacro está relacionado aos órgãos sexuais, aos hormônios sexuais, aos hormônios reprodutores, tá? Então, por exemplo, se você tá com cólica menstrual,
TPM, a mulher, no período fértil, na vida fértil dela antes da menopausa, ela vai ter TPM, cólica, vai ter dor no sacro, vai ter peso no sacro, né? A gestante está com o útero expandido, tem um bebê lá dentro, vai ter dor no sacro, vai ter peso no sacro, tá? Menopausa, desequilibra os hormônios, andropausa, dá dor no sacro, tá? Dá enfermidades até no sacro, de desequilíbrio hormonal. Ou você toma anticoncepcional, que desequilibra todos os seus hormônios também, hormônio de reposição hormonal da menopausa, dá dor no sacro. E a bexiga também é relacionada ao sacro, tá? Se seu pé é gelado, afeta a sua bexiga, aí você tem dor no sacro. Se você tem constantemente infecção urinária, que é a cistite, você tem dor no sacro, tá? Se tem peso no sacro, você sente um peso no sacro, começa a doer aqui, e isso vai para o seu quadril, ele não fica só aqui a dor, ela ramifica, vem para o seu glúteo, vem para o quadril, vem para o osso, vem para a articulação, tá? Então o sacro, ele é todo envolvido com a bacia pélvica, ele é solidificado na bacia pélvica, tá? Então se você tem muita cistite também, você tem uma falta de confiança em você. Pessoa que tem muita cistite também tem muitos ciúmes. Presta atenção nisso. Os estados emocionais influenciam também a sua coluna. A raiva, a preocupação, a raiva aqui, a ansiedade do coração, a tristeza do intestino. Então você perde uma pessoa, você fica de luto, seu intestino sofre com tristeza, com depressão, tá? E o rim e a bexiga sofrem com o medo, com a desconfiança, tá? Com a falta de confiança na vida, com a falta de confiança em você mesmo, daí vem o pânico, daí vem ciúmes, tá? Então tudo está muito relacionado. O que afeta a nossa coluna? Para ficar bem claro para vocês. E aí eu já encerro essa parte, para você ver por que você tem dor na sua coluna, que relação ela tem com o seu órgão. Pensa nisso. O que afeta a sua coluna? O desequilíbrio orgânico causado por maus hábitos, por exemplo, má alimentação, sedentarismo, bebida alcoólica, cigarro, tabaco. Eu não falei do pulmão, né? Falando do cigarro, o pulmão tá aqui em cima, ó. Que eu falei ontem na aula da torácica, lembra? Aqui, essa parte bem de cima aqui, ó, tensão aqui no trapézio, é o pulmão. Então, se você fuma, se você tem asma, isso eu falei ontem para vocês, esse azul aqui. Se você fuma, se você tem asma, você vai ter muita tensão aqui, rinite, sinusite, você vai ter muita tensão no seu trapézio, tá? Então, o pulmão também está ligado à tristeza, à depressão, à melancolia, né? Então, cada emoção também influencia na sua coluna. E o que afeta a sua coluna? Emoção, estado psicológico, hereditariedade. Você vem de uma família que todo mundo é ansioso, todo mundo teve doença cardíaca, todo mundo tem pressão alta, então vai ter dor aqui. Ou você vem de uma família que todo mundo tem intestino preso, então você acha que é comum ter intestino preso. Ir no banheiro uma vez por semana não é comum. É comum, mas não é normal, entendeu? É comum na sua família, e tem família que não, que o intestino é solto, tá? Então, maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, sedentarismo, tudo isso, hereditariedade, tá? E estados psicológicos. Se você sente muita raiva, afeta seus fígados. Se você sente muito medo, quando você sofre uma violência, por exemplo, você está andando na rua e você é assaltado, ou bate o carro, tem um acidente, o seu rim, na hora, ele fica totalmente desequilibrado. E você fica com muito medo, você fica assustado. Não é quando você sofre um assalto, aí você vai andar na rua. Aí vem uma pessoa, passou já uma semana do assalto. Aí vem uma pessoa e fala assim, moça, onde que é o metrô? Ai, você já fica assim, não é? Não acontece isso? Esse dia que você está assim, a pessoa vai perguntar uma coisa para você, você já está com medo.
Porque você está traumatizado, seu rim está traumatizado, afeta no seu rim, tá? Então daí vem o pânico, o medo em excesso vem síndrome do pânico, né? Que a gente teve muito agora, nesse período que a gente está passando, né? Muita ansiedade, muita depressão, muito pânico, tá? E isso tudo afeta a coluna, então muita dor na coluna. Muita dor na coluna. Eu nunca atendi tanto como agora. Nessa pandemia para cá, dor na coluna forte, de estado psicológico alterado. É claro, a gente sofreu muito com tudo isso, né? De repente você perde o emprego, de repente você não sabe o que vai ser amanhã, de repente você perde a pessoa que você ama, não é? Seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe. Entende? Onde que isso aparece? Aqui na coluna. Então, fica bem claro para você que a dor na coluna é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo no seu corpo em desequilíbrio, que primeiro afeta o órgão e depois afeta a coluna. Esse medo primeiro vai afetar o rim, depois vai afetar a coluna, entendeu? Essa raiva primeiro vai afetar o fígado, depois ela vai afetar sua cervical. Se você está numa relação que você se sente injustiçado, por exemplo, seu parceiro, ou seu sócio, ou seu chefe de injustiça, você está sempre com raiva, então você está sempre com dor no pescoço, entendeu? A emoção afeta o fígado afeta a sua cervical, afeta seu lado direito todo da torácica, tá? É assim que funciona, tá? Então você fica muito preocupado porque tem uma pandemia, você não sabe se você vai perder seu emprego, se você vai conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar sua família, você fica muito ansioso. A ansiedade afeta o seu coração e seu coração afeta essa parte alta aqui da sua coluna, aqui no centro da sua torácica, e aí você tem dor aqui. E aí você vai tratar só aqui. Você vai no médico, no ortopedista, não sei aonde, vai tratar só aqui. Olha para o seu corpo como um todo, essa é a visão holística, isso é o todo, tá bom? Agora vamos pôr o comentário aqui que eu quero que você fala para mim que órgão seu que está afetando a sua coluna e te dando essa dor, causando essa dor em você. Se você entendeu isso aqui, se você entendeu que isso tudo está ligado lá na frente, nossa saúde, ela vem dos órgãos. E nossa doença, nossas enfermidades vêm dos nossos órgãos, coração, pulmão, circulação, estômago, baço, pâncreas, fígado, vesícula, intestino delgado, intestino grosso. É daqui que sai. Isso. Fígado, olha só, as pessoas já falando, Gilda Fígado, Dulce Fígado, Eunice, parabéns professora, exatamente, os rins com certeza, os rins para Ana, aula maravilhosa, isso, Mariana, intestino, né? Fígado, Cris, intestino, estômago, intestino, fígado, tá? Fígado. Olha, gente, que bom que vocês estão escrevendo fígado. Fígado e intestino, pode ser, porque o intestino preso afeta o fígado também para você. Bexiga, tem dor no sacro aqui embaixo, estômago e fígado, coração. Então vamos combinar uma coisa, para ficar gravado, porque depois eu não consigo ler todos os comentários aqui. Hoje no post lá da aula, você vai escrever para mim qual é o órgão seu que é vulnerável, porque eu quero ver quanto a gente tem de fígado, quanto a gente tem de intestino, o que é a maior causa de dor que está acontecendo, se é rim, se é intestino, se é fígado. No post da aula 4, que a gente vai pôr lá, quando acabar aqui, você vai lá e vai escrever para ficar gravado para mim, tá? Para eu poder ver com calma. Amanhã eu acordo madrugada, vocês sabem, né? Eu acordo muito madrugada, aí eu vou lá e dou uma olhadinha lá para eu ver assim, o que vocês escreveram, tá? E qual que é essa relação, por exemplo, intestino, tenho dor lombar, fígado, tenho dor na cervical,
Ansiedade, sofro de ansiedade, então tenho dor na torácica, é o coração, é a circulação, tenho pressão alta, sou hipertenso. Escreve para mim. Você se diagnosticando, tá vendo como que funciona? É você entender o que está acontecendo com você. Essa é a minha proposta para você, nesse curso, no outro curso, é você entender o que acontece com você. Não é o médico não sabe isso aqui, gente. Tá? Ele trata de outra coisa, médica na hora que a gente precisa de um socorro, por isso que chama pronto-socorro, não é? Você está lá morrendo de dor, então toma um analgésico, tá? Vai lá e toma, mas aí depois você tem que se cuidar para você não ficar eternamente numa cama com dor, virar aquela pessoa chata que ninguém quer mais encontrar, porque só fala de dor, entendeu? Ou virar aquela pessoa inválida que todo mundo tem que cuidar, né? Uma mala sem alça, não falam assim? Né? Então, e a dor que a gente sente, com todo o respeito, com toda a compaixão por você, eu brinco com essas coisas, eu estou brincando para a gente rir, mas no fundo eu tenho muito respeito, muita compaixão pela sua dor, pelas dores que eu já tive também, pela pessoa que vem aqui com dor, por você que está escrevendo para mim com dor. Né? Eu sei que é grave, eu sei que é dolorido, mas precisa cuidar. Se você tem dor lombar, precisa cuidar do seu intestino, precisa cuidar com pontos, com alimentação, com cuidados, precisa cuidar do seu rim, se for mais em cima. É assim, gente, aí a gente acha um caminho, acha uma possibilidade de viver melhor, de viver uma vida sem dor, tá? Então a gente vai ver isso no curso muito mais profundo, a gente navega em águas mais profundas, né, no curso. Quem puder, faz o curso. Amanhã eu vou explicar do curso. Tem muita gente com ansiedade aqui, com o coração, né? Deve ter essa dorzinha aqui na torácica, que já está passando aí o curso. Eu não vou responder hoje do curso, tá bom? Hoje eu quero focar nisso aqui e eu prometi para vocês que eu ia fazer uma aula rápida, tá? Então eu já vou encerrar nossa aula, tá? E amanhã a gente conversa do curso, mas amanhã tem aula, não é só conversa do curso, tá? Porque as inscrições abrem só na segunda-feira, então a gente tem tempo. Amanhã eu vou explicar tudo do curso para você, tá bom? Então anota lá no post para mim, manda o WhatsApp também com depoimento, que amanhã eu vou ler, tá? Se eu não ficar aqui chorando com todos os depoimentos, também não tem problema, né? Chorar, porque eu me emociono com vocês, tá? Então, envia depoimento, tá? Que mais que eu tenho que dar de recado? Envia depoimento, anota lá no post, tá? E amanhã eu vou ensinar sobre artrose, sobre a osteoporose, sobre coisas que a gente não falou. Tá aqui o WhatsApp para vocês printarem na tela, ó. Para vocês mandarem mensagem para mim, printa esse WhatsApp, PDF amanhã, tá? Sobe para mim o textinho, PDF amanhã, tá bom? 10 horas da manhã. Compartilha essa aula para as pessoas que você ama, para elas entenderem o que está acontecendo com ela. Essa aula vai ficar no YouTube e vai ficar, nosso YouTube é o Kido Terapia, o mesmo nome aqui do Instagram. Se você não me segue, você começa a me seguir aqui no Instagram, me seguir no YouTube, porque todo dia, diariamente, eu posto conteúdo ajudando você a cuidar da sua coluna, através de cuidar dos órgãos, através da alimentação. Me segue para que a gente siga junto nesse caminho de um mundo melhor, de uma vida sem dor, tá? E o sorteio amanhã, não esquece, ó. Amanhã você vai se inscrever para o sorteio, tá? E eu vou enviar os vídeos dos depoimentos dos meus alunos lá no grupo do WhatsApp para você dar uma olhada. Tem depoimentos muito emocionantes, tá? De pessoas que fizeram o curso. Dá uma olhada lá para mim, para você ver o resultado que eles conseguiram alcançar. Então não precisa você vir tratar aqui comigo, você aprende no curso e se trata. Olha quanta coisa você já aprendeu em 5 aulas, gente. Quanta coisa.
Olha a sua visão hoje, você sabe por que você tem dor, por isso que eu falo, aí você não vai ter mais desespero, porque você vai ter um caminho, tá? E parabéns para você que está aqui, porque sábado, né? Você está aqui, em vez de você estar na balada, no bar, não sei aonde, vendo televisão, dormindo, você está aqui estudando, desenvolvendo, aumentando o seu potencial de conhecimento, seu comprometimento com você mesmo, comigo, claro, muito obrigado, mas com você mesmo, de melhorar, de realmente conseguir viver uma vida sem dor, tá bom? E a gente se vê amanhã aqui, muito obrigada pela sua presença e bom descanso, beijo, bom fim de semana.